Olá, professor. A gente vai fazer a apresentação do nosso trabalho de resistência da sífilis e da gonorreia com os antibióticos. Quem está falando é a Lívia, depois será a Beatriz, o André e o Richard. Começando pela sífilis, ela é principalmente transmitida por contato sexual, intrauterino ou por contato com agulhas infectadas. A bactéria causadora é a Treponema pálido. Ela é uma espiroqueta gram-negativa que contém flagelos em sua extremidade distal. Ela tem entre 10 a 20 voltas e de 10 a 20 nanômetros de comprimento, e entre 0,1 e 0,2 nanômetros de espessura. Seu diagnóstico pode ser feito por exame em campo escuro, pesquisa direta com material corado, imunofluorescência, testes treponêmicos e não treponêmicos. O período principal de incubação média da sífilis é de 3 semanas, mas ela pode variar de 10 a 90 dias. Ela se manifesta em 3 principais estágios: o primário, o secundário e o terciário. Na sífilis primária, há pequenas feridas chamadas cranco duro. Também tem o aparecimento de gânglios aumentados e ínguas nas virilhas. Na sífilis secundária, existem manchas vermelhas na pele, nas mucosas da boca, nas palmas das mãos e também nas plantas dos pés. Também pode aparecer dores de cabeça, mal-estar, entre outros sintomas. A sífilis terciária, ela é mais perigosa porque tem o comprometimento do sistema nervoso central, do sistema cardiovascular e lesões na pele e nos ossos. E se ela não for tratada, ela pode até levar à morte. Nos 2 primeiros estágios, ela é mais evidente e tem maior risco de transmissão. O tratamento é feito com antibióticos e principalmente a penicilina. A gonorreia, a transmissão dela é por contato sexual e perinatal. A bactéria que causa ela é a Neisseria gonorrhoeae. Ela é um diplococo gram-negativo, ele não é flagelado, não forma esporos, ele é encapsulado e anaeróbio. Ele tem entre 0,6 a 1 nanômetro. O seu diagnóstico normalmente é feito por meios de cultura isolados. A gonorreia, ela pode apresentar sintomas depois de 24 horas e até 5 dias após a relação sexual desprotegida. Ela pode ser transmitida também na gravidez, que pode causar complicações na visão da criança, que pode até causar cegueira se não for tratada. Então, após o nascimento da criança, identificado a gonorreia, o bebê ele vai ter que passar pelo tratamento adequado. E de maneira geral, os principais sintomas são coceiras, pus, sangramento na região anal e dores de garganta. Nas mulheres, também pode haver dor ao urinar e corrimentos com odor forte e amarelado. Nos homens, ele causa bastante inchaço nos testículos e pode ocorrer corrimentos purulentos pela uretra. Os tratamentos também são feitos com antibióticos indicados por especialistas. O tratamento da sífilis na época medieval era bem precário, porque ainda não havia um medicamento, não se havia descoberto ainda um medicamento. E eles acreditavam que a utilização de mercúrio, arsênico, iodetos e bismutos, além do calor, eram táticas muito eficazes nesse tratamento. Mas acabaram descobrindo que tinham baixa eficácia, uma alta toxicidade e muitas dificuldades operacionais. Até que em 1928, o Fleming ele descobriu a penicilina e mudou todo o tratamento, toda a história e o tratamento da sífilis e de outras doenças infecciosas. A penicilina ela age interferindo na síntese do peptidoglicano, que é um componente principal da parede celular da bactéria, né, do treponema, e resulta na entrada de água dentro da bactéria e acaba por destruindo. Em 1943, o Mahoney mostrou que a penicilina agia em todos os estágios da sífilis e tinha uma alta sensibilidade à droga,
uma rapidez das respostas com regressão das lesões primárias e secundárias com apenas uma dose, o que é uma vantagem muito boa e que permanece até hoje. Os casos de reação à penicilina, eles são, na sua maioria, de natureza benigna, com reações anafiláticas ocorrendo de entre 10 e 40 a cada 100 mil injeções aplicadas da penicilina, e com apenas 2 óbitos a cada 100 mil pessoas. No caso de sensibilidade, deve ser utilizada drogas alternativas, como a doxiciclina, tetraciclina e eritromicina. Ressaltando que o esquema terapêutico adotado ele deve ser empregado conforme o estágio da sífilis. E também o desconforto gerado pelas aplicações intramusculares da penicilina, ele acaba por influenciar a aderência a outros tratamentos, sendo tentadas outras táticas no combate ao treponema. Drogas testadas mais recentemente foram a ceftriaxone e a azitromicina. Todas elas demonstraram atividade, mas não atividades superiores à penicilina, devendo ser mantidas como drogas de segunda linha. Pode mudar. No caso da gonorreia, o tratamento deve ser feito com medicamentos que têm eficácia próxima de 100%. Então, é recomendado como terapia inicial uma das 4 drogas, sendo ceftriaxona, 250 mg, cefixime, 400 mg, ciprofloxacina, 500 mg, ou ofloxacina, 400 mg, sendo todas elas administradas em uma única dose. Independente do antibiótico que for escolhido, dentre esses 4, o tratamento inicial ele deve ter uma terapia ativa contra a clamídia, porque além de tratar a infecção dessa clamídia, dar uma segunda droga pode reduzir o potencial de seleção dos ginecocos resistentes. Também, outras drogas contendo cefalosporina, quinolona ou outros antibióticos, eles podem ser utilizados, mas não mostram vantagens sobre esses 4 esquemas terapêuticos mostrados anteriormente. No caso das mulheres grávidas com gonorreia não complicada, elas devem ser tratadas com ceftriaxona em uma única dose. Pode passar. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a resistência à sífilis aos antibióticos. No boletim epidemiológico de 2019, o governo trouxe resultados preocupantes, já que houve um aumento de 650.258 casos de sífilis, seja congênita ou adquirida. Isso é preocupante, embora haja vários tratamentos e vários meios de comunicação que prevêem e citam a profilaxia como um meio de saúde. Pesquisas recentes têm demonstrado 2 informações muito importantes. A primeira delas é que a estirpe moderna da atual sífilis tem a sua origem no ano de 1700. Esse fato é importante, segundo cientistas, já que esse fato demonstra a resistência da bactéria conforme o tempo e conforme as ações de outros micro-organismos. Uma outra informação bastante importante, bastante persistente, é que após a pandemia de 1950, foi possível observar uma resistência à azitromicina. Como a Bia comentou, a azitromicina seria uma opção de tratamento à penicilina. Só que após essa pandemia, os cientistas e estudos foram se confirmando e foram se verificando que a sífilis já apresenta, a treponema no caso, né, já apresenta resistência a esse medicamento, o que é bastante preocupante, né, o que nos leva a pensar em outro caso, como por exemplo, a ocorrência da seleção artificial. A seleção artificial nada mais é que o paciente, vamos colocar como por exemplo a sífilis, começa o seu tratamento, né, com desde o início, só que antes de chegar à conclusão desse tratamento, o que acontece? O paciente, ele encerra
a, a utilização do medicamento. Isso faz com que as bactérias que estão ainda presentes no organismo desse indivíduo criem resistência contra esse medicamento, que foi como o caso da azitromicina. Isso é bastante preocupante, já que o número de bactérias resistente, o número de superbactérias, perdão, tem crescido exponencialmente. Isso é bastante preocupante, já que pode haver a opção de não haver mais tratamentos. Tanto é que a bacteriófago, como é estudado, pode ser, e tem sido estudado para ser, um meio de um antibiótico natural, digamos assim, para que novos tratamentos venham ser abertos e para que não fiquemos presos em apenas um medicamento só. Deixa eu passar. Oi, professor, tudo bom? Eu vou falar agora um pouco sobre a resistência a antibióticos pela gonorreia, né, a bactéria da gonorreia. Segundo a OMS, em 2017, ela falou, né, que existiam casos que seriam impossíveis de serem tratados, graças à evolução, à resistência de antibióticos por essa bactéria. E essa resistência, atualmente, naquela época, né, em 2017, era de 97% em relação à ciprofloxacina, 81% à azitromicina, e estava começando a criar resistência contra a ceftriaxona, que seria em 66%. O que é essa porcentagem? Essa porcentagem é quando você pega as bactérias, você fornece esse medicamento e vê quantas vão sobreviver. Que no caso da ciprofloxacina, 97% das bactérias acabaram sobrevivendo. A azitromicina, 81%, e a ceftriaxona, 66%. E não para por aí. Em 2019, a BBC News ela publicou uma matéria sobre desde o surgimento da penicilina. Então, desde o momento que descobriram a penicilina, a gonorreia, ela conseguiu desenvolver resistência a 6 tipos diferentes de antibióticos. O que é bem preocupante, né, pela seleção artificial, como o André disse anteriormente. Mas por mais que esses dados sejam totalmente alarmantes e preocupantes, no Brasil a gente não chegou a esse ponto ainda. Porque existem casos que, sim, são realmente muito preocupantes, mas não tanto em relação ao redor do mundo. Se você for parar para ver, você vai descobrir que no Brasil ainda não existiu nenhum caso de um caso que não é tratável, como a OMS disse em 2017. Porém, com o uso indiscriminado de remédios, é muito provável que ela comece a desenvolver resistência e se torne uma superbactéria, o que vai gerar uma doença incurável. E vai ser preciso novos investimentos em antibióticos, mas ainda não existe nenhum que seja totalmente eficaz contra a gonorreia. Acabou.